Hoje, 6 de junho de 2025, a gente vai fazer uma análise aprofundada de um material bem rico, né? São trechos de um fórum online, onde o pessoal discutiu a Política Nacional de Educação Digital, a PND, aqui no Brasil. A famosa PND. Isso! A nossa missão aqui é tentar destrinchar o que essa política significa na prática, sabe? Especialmente lá na ponta, para os municípios. Certo. E olha, parece que a PND chega para mudar o jogo mesmo. Coloca a educação digital como dever do Estado e, mais importante, componente obrigatório no currículo. Exatamente. E isso não é pouca coisa, não. Na prática, significa que os municípios vão ter que integrar o letramento digital. Que é basicamente ensinar e entender o digital, né? Isso, perfeito. Além de noções de computação, programação, quem sabe até robótica, lá no ensino fundamental e médio. E como isso entra? Disciplina nova? Pode ser. Ou pode ser de forma transversal, sabe? Misturado com outras matérias. O que chamou muito a atenção, e foi bem debatido lá no fórum, é a escala disso tudo. Não é só mudar o currículo, entende? Imagino. Deve exigir bastante investimento. Muito. Pense em infraestrutura séria, conectividade que funcione de verdade, energia estável, Wi-Fi cobrindo a escola toda. É um desafio grande. E a formação dos professores? Imagino que seja crucial. Vi que mencionaram umas ferramentas do MEC, tipo um referencial de saberes digitais docentes. Sim, sim. A formação contínua é chave. Não adianta só entregar o computador, né? Tem que saber usar aquilo de forma pedagógica. Claro. E essas ferramentas do MEC, como o referencial, e também os instrumentos de autodiagnóstico que apareceram na discussão, são apoios importantes para guiar essa formação. Mas olha, o ponto central da PNDED, que o pessoal no fórum bateu muito na tecla. Qual seria? É ir além do uso técnico da coisa. Como assim, além do técnico? O que seria isso? A ideia é desenvolver nos estudantes a capacidade de usar a tecnologia de um jeito ético, crítico e criativo. Ah, interessante. Ou seja, para que eles deixem de ser só consumidores passivos de conteúdo, de tecnologia e passem a ser também produtores, criadores, entende? Faz todo sentido, que eles criem com a tecnologia. Exato. E outro ponto muito forte que surgiu lá nas conversas do fórum é o foco na equidade. Tipo, como a gente garante que essa transformação digital na educação chegue também nas populações mais vulneráveis, aquelas que muitas vezes são as que mais precisam. Nossa, esse é o grande X da questão, né? Como garantir que chegue para todo mundo? Pois é, esse parece ser o grande desafio mesmo. E pelo que eu percebi lendo os trechos, a PNED não tá sozinha nessa, né? O pessoal lá no fórum mencionou um monte de outras siglas, programas, parece até uma sopa de letrinhas. É quase isso. É uma verdadeira constelação de políticas e entender como tudo isso se encaixa é fundamental. A PNED se conecta direto com a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, a ENEC. Que é para levar a internet para as escolas, certo? Isso, é o grande guarda-chuva da conectividade. Aí tem a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e aquele complemento específico de computação, que diz o que ensinar. Certo. Tem também a Política de Inovação e Educação Conectada, a PIEC, que já existia antes. E ainda entram recursos de programas como o PDDE. O dinheiro direto na escola. Esse mesmo. E verbas da Lei da Conectividade, do leilão do 5G, sem falar na Estratégia Brasileira de Educação Midiática, a EBEM, e parcerias com universidades para formação. Olha, navegar nisso tudo é o desafio dos municípios. Uau! Com essa complexidade toda, imagino que, na prática, cada lugar deve estar num estágio diferente. Apareceu algum exemplo concreto no fórum de como o município está lidando com isso? Sim. Mencionaram o caso de Camaquã. Lá parece que eles estão implementando o currículo de computação da BNCC de forma bem planejada. Ah, que bom. Já conseguiram levar a internet para todas as escolas, ter conectividade nas salas, o que já é um belo avanço, né? Mas ainda enfrentam o desafio de comprar os equipamentos mesmo, para a tecnologia fazer parte do dia a dia. Entendi. Falta o computador na mão do aluno, talvez. Parece que sim. E enquanto isso não acontece, eles usam uma estratégia bem interessante que foi destacada lá. As atividades desplugadas. Atividades desplugadas, o que é isso? Nunca ouvi falar.
São, assim, formas criativas de ensinar conceitos da computação, tipo lógica, pensamento computacional, sem precisar de um computador ou tablet na mão. Sério? Como? Usam jogos, brincadeiras, materiais concretos. É uma solução que mostra bem como a implementação é um processo, né? Muitas vezes é gradual, tem que adaptar para a realidade local. Foi um ponto bem realista que trouxeram na discussão. Muito interessante essa solução. Mostra que o planejamento é chave, né? Não dá para esperar tudo perfeito. Com certeza. E a própria PN exige isso. Monitoramento, avaliação contínua, metas claras para saber se os objetivos estão sendo alcançados. E, além disso, ela reforça 2 eixos que a BNCC Computação também traz com força: cidadania digital e direitos digitais. Ah, importante. Não é só usar, mas usar bem e com segurança. Exatamente. Não basta usar a tecnologia, tem que garantir um uso seguro, ético, responsável e que todo mundo esteja consciente dos seus direitos ali no ambiente online. Então tá, resumindo o que essa análise do fórum mostrou pra gente. A PNID é um marco legal super importante, sem dúvida, mas a implementação dela é um desafio gigantesco para os municípios. É isso aí. Exige mexer no currículo, exige investir uma grana considerável em infraestrutura e na formação das pessoas, e principalmente ter um plano estratégico muito bem amarrado, para fazer a tecnologia chegar com qualidade para todos os estudantes. Exato. E puxando um fio que apareceu nas discussões do fórum, sabe, o pessoal lembrou de experiências passadas como o ProInfo, o Projeto UCA, aquele um computador por aluno, lembra? Lembro sim. Que nem sempre deram tão certo, né? Pois é. E aí fica uma pergunta no ar para a gente pensar, para quem está ouvindo pensar também. O que os municípios podem fazer de diferente dessa vez? Para além de comprar os equipamentos e dar aquela formação inicial. Boa pergunta. Que tipo de acompanhamento pedagógico contínuo, sabe? E que planos de atualização tecnológica podem ser criados para que a PNED não vire só mais uma política no papel, mas que seja de fato uma alavanca real, duradoura, de inovação na sala de aula? Como garantir que o investimento de hoje continue gerando frutos daqui a 5, 10 anos? Fica aí a reflexão.